Ouviremos agora sobre o mesmo tema, sobre a legalidade ainda é o que era. Ouviremos o professor Floriano Azevedo Marques, diretor e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor pela mesma universidade. Professor Floriano, com a palavra. Ministro Benedito Gonçalves, ministra Maria Cristina Pedruzzi, ministro Jair Pachornik, professor Pedro Sanches, meu caro amigo e professor Pedro Gonçalves, todos e todas da plateia, que eu saúdo na pessoa do professor Manuel Gonçalves e do meu professor Ricardo Lewandowski, professor Carlos Blanco, em nome de quem agradeço a organização deste evento e o convite. Meu trabalho aqui foi sobremodo facilitado pelos que me antecederam e, ao mesmo tempo, prejudicado porque as intervenções, em especial a do Pedro Gonçalves, não só deram spoiler do que eu tinha trazido aqui, mas quase que esgotaram os episódios e as temporadas do que eu havia preparado. Vou tentar não ser muito repetitivo no tempo que me cabe. Eu começo fazendo uma nota que a abordagem que eu faço é uma abordagem a partir do recorte do direito administrativo, e eu não estou falando da legalidade no sentido amplo do Estado de Direito, das garantias do indivíduo e da sociedade em face ao poder, que foram muito bem abordadas pelo ministro Pachornik. Eu me refiro aqui especificamente ao direito administrativo, ou, se quisermos, ao regramento da legalidade condicionante da ação do Estado-administração. Eu começo trazendo uma dúvida. Será que a lei era o que achávamos que ela era? Sempre foi o que nós nos acostumamos a achar que ela era? Será que, no direito administrativo, a máxima de que a administração só faz o que a lei manda, que o administrador exerce a lei de ofício, foi realmente, na prática, verdadeira? Né? E eu faço essa consideração porque eu acho que o arranjo com o qual nós nos acostumamos era um arranjo, ou foi um arranjo, em que, ainda que a presença da autorização remota na lei sempre franqueou margens de discricionariedade muito amplas, e o que havia era o entendimento de que essa discricionariedade era insindicável. O que conferia ao administrador, ainda que com uma base remota na lei, uma liberdade de agir incondicionada a controles que era absolutamente alargada. E eu faço essa imagem, professor Lewandowski, porque, refletindo sobre o direito administrativo brasileiro, eu estudei direito administrativo nos anos 80 e aprendi que a legalidade era a pedra angular do direito administrativo. E depois, continuando meus estudos, eu descobri que o direito administrativo brasileiro era de baixíssima positivação. E se alguém tem dúvida, basta ver que nós viemos a ter uma lei de licitações, a primeira manifestação com muita abertura em 86, uma lei efetiva em 93. Lei de concessões em 95, embora a Constituição de 34 já determinasse que ela houvesse. Lei de processo administrativo em 99. A lei de parcerias em 2004. A lei das estatais em 2016, embora o 173, desde 88, determinasse uma lei. A lei das agências, a nossa APA, do direito americano, né, que é consuetudinário, é de 2019. Portanto, nós nos acostumamos com uma legalidade de baixíssima densidade legislativa. Mas vamos partir do pressuposto que pauta esse debate, do modelo, do arranjo tradicional de legalidade baseado em 3 pontas. Fundamento, direto ou remoto na lei, a reserva de competências prévias explicitamente determinadas, e o poder de exercer a discricionariedade de forma hierarquizada e centralizada. Partimos desses 3 pontos. Se nós fixarmos nesses 3 pontos, é fato que os 3 vetores entram em crise. Uma crise que é notável. Pela perspectiva do prisma da base legal, da decorrência direta ou remota da lei, o que nós assistimos é que o aumento da complexidade dos problemas que são cometidos ao Estado e, portanto, são desafiadores do Legislativo, é tamanha que a lei passa a ser crescentemente tecida em uma
textura normativa muito aberta, com conferências não só de margem de discricionariedade, ministra Peduzzi, para agir, mas como para complementar o conteúdo do comando normativo. Não porque o legislador tenha se tornado ruim tecnicamente, podemos criticá-lo, mas não é uma questão ôntica do legislador contemporâneo. É uma questão da dificuldade de normatizar em texto de lei os detalhes da ação estatal. É impossível, né? Mais do que isso, as leis passam a recorrer crescentemente a conceitos indeterminados, ou de fundo técnico, ou mesmo de fundos axiológicos. E já foi dito aqui, as leis passam a recorrer largamente a princípios, e a nossa Constituição, né, que não é lei no sentido estrito, mas integra a legalidade, claro, o ápice dela, é um exemplo disso. Então, do ponto de vista do material básico da lei, ela passa a ser cada vez mais incapaz de ditar o comando preciso, explícito e direto. Sob o ponto de vista da determinação de competências, o que nós assistimos, e eu acho que é comum a Portugal também, é cada vez mais sobreposições de competências. Órgãos concorrendo para exercer competências e órgãos que muitas vezes disputam reputacionalmente quem pode melhor exercê-las. Mais do que isso, no prisma das competências, a tutela de direitos difusos e coletivos passa a prever competências transversais que explodem as fronteiras rígidas de ação federativas e orgânicas dentro de um mesmo ente. É impossível a tutela do meio ambiente sem uma convergência de atores da administração e de fora dela agindo na tutela. E convergindo muitas vezes, sem deixar de considerar que divergindo muitas vezes. Então, aquilo que nós aprendíamos como a definição da competência como limitadora do exercício do poder, não desaparece, mas se torna uma aferição muito mais complexa. E no terceiro vetor, na terceira ponta, existe uma reconfiguração da administração pública que explode aquela vertente centralizada e hierarquizada do exercício das competências. De tal sorte que a lei passa a comandar o exercício de competências em órgãos específicos, sobrepondo-se à tutela supervisora dos ministérios e do presidente da República. Né? As margens de autonomia para a Receita Federal, as margens de autonomia para as agências, fazem com que aquela estrutura em que o presidente da República respondia, em última instância, por dizer a hierarquia, não mais prevaleça. Então, é fato que aquele modelo de legalidade com o qual nós nos acostumamos não existe mais. E isso traz enormes desafios. Né? O primeiro desafio é como nós vamos controlar a hermenêutica daquele órgão que preenche o comando legal. E aí, a ministra Peduzzi citou Habermas, eu me permito fazer uma mera referência a Luhmann. Quando isso passa a ser feito pelo judiciário, e não porque o judiciário queira, mas esse controle passa a ser traduzido pelo judiciário, o judiciário passa a assumir o ônus não mais de um ápice do sistema jurídico, mas de um ator do sistema político. Porque ele diz o que realmente foi a dicção correta da lei. E não porque ele queira fazê-lo, não porque ele seja assanhado ao fazê-lo, mas porque isso acaba sendo, em última instância, uma decisão que vai caber ao órgão controlador, seja a Suprema Corte, seja o STJ, seja muitas vezes o juiz de piso, que vai ter que controlar se o recheio daquele comando genérico da lei está ou não adequado ao bloco de legalidade. Mais do que isso, né? E aqui eu trago um exemplo, Pedro, brasileiro, mas que é muito rico em ilustrar o que eu estou falando. Avançamos num grau de especialidade em que é possível cogitar, mais do que cogitar, verificar, decisões, professor Manuel, do Supremo Tribunal que interditam até mesmo a prevalência do legislativo em dizer a lei. Me refiro à ação direta de inconstitucionalidade 5501, julgada no Supremo Tribunal Brasileiro, que decidiu que uma lei do parlamento, que dava licenciamento para um medicamento, era inconstitucional porque ali prevalecia uma reserva técnica do órgão especializado em fazê-lo, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tratava-se da chamada pílula do câncer, cujo princípio ativo eu não consigo jamais falar, mas que o Supremo disse, olha, neste caso, há um valor tutelado pela Constituição tão relevante, de natureza técnica, que
que o legislativo não pode se sobrepor a um órgão administrativo. Há uma reserva técnica de prevalência do órgão especializado sobre o parlamento. Isso não cabe dentro de um arranjo tradicional de legalidade. E eu acho que a decisão foi acertada. Porque se aquele precedente fosse aceito, o parlamento, que não tem capacidade técnica, passaria a licenciar medicamentos e pôr em risco a saúde pública. De outro lado, nós vivemos hoje num contexto não mais de uma hierarquia de normas, Pedro, mas de um arquipélago normativo que foi muito bem abordado na sua exposição. E, portanto, isso traz um desafio de como controlar a legalidade, para pegar um gancho no que o Pedro falava ao final, da norma jurídica. Por quê? Porque a norma jurídica não vai mais se submeter ao crivo relativamente claro e simples da pirâmide de hierarquia normativa. Nós temos que trabalhar com outros padrões de controle e outros padrões de conceitos. Nesse sentido, passa a haver um conjunto de desafios que eu vou rapidamente abordar. O primeiro desafio é o desafio de evitar e achar o ponto de equilíbrio para evitar que a discricionariedade administrativa seja avocada pelos órgãos e instâncias de controle. Este é um exercício que nós estamos, ministro Lewandowski, aprendendo a fazer, que é o exercício da autocontenção e da parametrização do controle da discricionariedade, que é um fato, não é uma querência, é um fato, é inevitável. Em segundo lugar, nós temos que ter critérios, padrões normativos para exercer essa nova legalidade e essa nova discricionariedade. E aqui eu trago, em propaganda própria, porque partiu de um estudo acadêmico que eu tive o prazer de participar, eu trago o exemplo da Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para incluir alguns padrões de balizamento desse exercício. A Lei de Introdução passou a ter 10 artigos que procuram formular alguns parâmetros para esse exercício. Parâmetros que são inspirados na lei portuguesa de exigir que o decisor faça um exercício dos efeitos da sua decisão, porque ele está, de certa forma, exercendo alguma margem de discricionariedade. Um artigo que procura dar densidade normativa aos precedentes da administração, a administração se vinculando aos seus precedentes reiterados. Artigos que procuram dar um fator de observância de equivalência dos efeitos, de equidade nos efeitos, enfim, parâmetros para enfrentar essa nova legalidade. Concluo respondendo à pergunta que desafiou esse painel, dizendo que não, a legalidade não mais é o que era, embora, ao meu ver, ela nunca tenha sido. Muito obrigado.